Atentos a todos, atento a todas as viaturas, um QRX na rede. Está começando mais um episódio do nosso podcast. E hoje aqui com a Delfina, com a Letícia, nós vamos bater um papo muito bacana sobre auditoria, qualidade, enfim. Mas antes, eu quero deixar aqui o agradecimento aos nossos parceiros, as marcas parceiras, né? Em especial a Resgat Técnica, que é uma empresa aí de materiais de resgate e salvamento, APH, enfim, tem vários equipamentos ali. Eles possuem materiais de desencarceramento, material de altura, acessórios, EPIs para a cabeça, para a mão, enfim, para você que é aí da área de resgate e salvamento, a PH é uma grande oportunidade para adquirir aí algum equipamento. Isso aí. E sobre esse tema, a gente fala que a excelência, né, e a qualidade da prestação de serviço, principalmente no atendimento pré-hospitalar, hospital também, né, todos esses serviços e produtos também que lidam diretamente com a vida, né, a gente está falando de vida, né, é essencial, né? Então é primordial. E para isso a gente chamou uma expert em qualidade, que é a Delfina Lima. Obrigada pela tua presença, Delfina. Obrigada a vocês pelo convite. Sempre um prazer. Vamos falar um pouquinho, então. Qualidade caminha junto com uma satisfação do cliente, que caminha junto com lucratividade também, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse mundo da qualidade, das auditorias, de não conformidades, né? Pois é. A qualidade... Obrigada, né, pelo convite. Mas a qualidade, assim, ela é fundamental para qualquer empresa que quer ter uma eficiência, uma eficácia nos seus processos. Como você tem um padrão de qualidade, um selo, sempre digo assim, um selo ISO 9001... Isso significa que você carrega um padrão, existe uma padronização na realização do serviço. E existem empresas que, às vezes, eu vou e que vejo que eles até querem ter um padrão, mas eles precisam mudar a mentalidade da organização. Padrão de qualidade não é só você ter um certificado na parede. Uhum. E tem muitas empresas que só têm o certificado. E isso não é eficiente nem eficaz. Não é real, né? Não é real, não é de verdade. Porque quando você tem um padrão, todas as pessoas sabem o que elas precisam fazer exatamente. Existe uma mentalidade de capacitação das pessoas continuamente. Elas precisam ser capacitadas continuamente. Não adianta você contratar um funcionário com uma competência específica e achar que aquilo é suficiente para o seu negócio para sempre. Por quê? Quem direciona o planejamento estratégico da empresa é o dono da empresa, a alta direção, Sim. que a gente chama de alta direção. Então, ele precisa dizer para as pessoas o que ele deseja. Uhum. Para isso, e atrás de tudo isso tem muita coisa quando você fala em padrão de qualidade. A empresa pode ter uma política de qualidade, obrigatoriamente, se ela tiver uma ISO, ela tem que ter. Todo mundo precisa estar engajado nisso, precisa ter objetivo. O que é objetivo numa empresa? Seja ela com um padrão, como a ISO ou não. É onde eu estou, para onde eu vou, o que eu quero, o que eu desejo. A empresa está no final do ano agora e ela não sabe o que ela quer para 2024, para o próximo ano. Então, quando você tem uma ISO, ela te direciona para você ter uma padronização, um planejamento estratégico, objetivos e metas, mensurar isso em cada etapa do processo. Exemplo, se a empresa quer ter, por exemplo, um faturamento mais alto, será que ela vai ter lucro? Só de faturar significa que eu vou ter lucro? Significa que eu vou vender produto? Tem que ser estratégico, não dá para ser simplesmente, vou aumentar meu faturamento e está tudo ótimo. Uhum. Não necessariamente, porque por trás do faturamento existe o custo. Então, quando a gente fala de custo, a gente está falando de qualidade. Tem uma relação que eu gosto muito de falar sobre custo, que é a relação 1-10-100. 1-10-100. 1-10-100. E é sensacional. A gente ouve poucas pessoas, na verdade, quase ninguém falando disso aqui no Brasil. A gente vê isso lá fora. Mas o que é 1-10-100? Então, relação 1-10-100. Então, se você realiza um produto ou serviço, ter um selo de qualidade é voltado para o seu produto, não para a empresa, para o produto que você desenvolve ou o serviço que você desenvolve. Se dentro do seu produto, do seu processo, você identifica no meio do processo que o produto vai ter um problema na saída, isso custa 1. Então, compensa eu arrumar aqui agora o problema. Não
tentar burlar o sistema para deixar acontecer. Se, por um acaso, no final do produto ou serviço, eu identificar que houve feito, já acabado, identificar que existe uma não conformidade, isso custa 10. Por quê? Eu vou ter que pegar aquilo, refazer tudo de novo, dependendo do produto, é retrabalho ou refugo. Entendi. Vou ter que, eu tenho que descartar aquele produto. Agora, se quando eu encontrar um problema, o problema não foi encontrado pela minha empresa, foi encontrado pelo cliente, isso custa 100. Entendi. Porque o cliente, ele vai no boca a boca, ele vai falar, ele vai contar para todo mundo. E aí, assim, pegando assim, um case, né? Vamos pegar na área hospitalar mesmo, fato real. Hospital de São Paulo. A mãe chegou no hospital com a criança estava muito doente, estava passando muito mal e não tinha onde atender. A criança colocaram numa maca ali no corredor mesmo e a enfermeira veio atender, veio fazer o primeiro atendimento ali. E a mãe falando que precisava atender rápido e tal. Aí a enfermeira pegou um soro e colocou ali na maca e falou, olha, eu não vou poder continuar o atendimento porque está dando meu horário. Está dando meu horário. Ó, o hospital cuida de vida. Mas tá dando o meu horário, próxima pessoa que entrar, ela vem e continua o atendimento. Poxa vida, a criança, né? O bem mais precioso que a mãe tem ali, esperando. E aí, a enfermeira saiu e no que ela saiu, a mãe pegou o soro e viu que o soro estava vencido. Estava vencido. E aí, o que ela fez? Ela tirou uma foto, mandou para a vigilância sanitária e eles fecharam o hospital. Olha só, onde que vai o padrão de qualidade? Um produto vencido no hospital, um soro vencido, gente, que controles eu tenho sobre esse produto? Como que eu certifico? Como é que eu faço um cheque de que tá checklist ali do produto, né? Se tá apto para o uso ali no hospital. Então, se por um acaso o hospital tivesse identificado o problema no momento que o produto está vencido, lá no almoxerifado, né? Olha, está vencido, gente. Isso custa 1, porque eu vou ter que descartar o produto, não coloquei ele na frente quando ele estava apto ao uso, tal. Custou 1. Quando a mãe pegou esse produto na mão, isso custa 10 ali. Porque, no nosso caso aqui, é o cliente, só que ele está no momento ali, né, do atendimento. Ou se ela tivesse aplicado, e se ela tivesse aplicado o soro na criança, né? Agora, como tem um cliente maior, né, tem lá fora, isso foi divulgado lá fora, isso custa 100, porque fechou o hospital por causa de um problema no processo da empresa. Então, para a gente entender o quanto que é importante ter um padrão com ou sem certificação. Se você não quiser ter uma ISO, coloque um padrão de qualidade na sua empresa. Mas o que é importante dentro disso? A auditoria. Porque com auditorias, você mantém o processo. Nós eu já passei por várias auditorias em algumas empresas, aí várias empresas já trabalhei. E o que a gente percebe no momento da auditoria? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Véspera da auditoria, todo mundo fica doido. Algumas. Né? Algumas. Todo mundo quer arrumar tudo, mas não é arrumar tudo. Isso tem que ser um processo contínuo dentro da empresa. Isso é melhoria contínua, né? Trazer essa melhoria para a empresa. Então, daí a gente vê a importância de você ter uma rotina de auditorias, de processos, e a importância, porque quando você tem o selo, vem alguém externo na sua empresa, um auditor da certificadora, e ele valida o seu sistema. Então, por isso que o selo é importante, né? Quando a gente fala de padrão. Não quero ter selo? Tem um processo. Você vai perder a oportunidade de ter alguém validando a sua chancela, empresa. né, também. A chancela, porque quando você vai para a mídia, né, quando você vai fazer seu marketing... Prospectar novos clientes e tudo você pesa, fala, né? olha, nós aqui seguimos um padrão de qualidade. Fala que é ISO 9001, nossa, né, tem todo um processo por trás disso. Não é para qualquer um, né? Precisa estar organizado. Pelo menos a mentalidade já vai ter quebrado aí um pouquinho. E é por isso que é importante o que você falou no início, né? Não adianta só quem está na alta direção, né? O dono, obviamente, ele sabe tudo para onde ele quer ir, só que quem vai executar não é ele, né? Então, esse comportamento padronizado do processo, das etapas, tem que ser todos, sem exceção. Todo mundo. Porque, por exemplo, o caso do soro, né? Não foi o presidente do hospital
que teria que ver isso, Pois né? é, Tem não toda é? uma cadeia, tem Faz todo... parte de um processo. É um processo, dele. então todo mundo ali tem que estar muito engajado com isso, e não simplesmente, eu tô aqui para trabalhar, enfim, existe um procedimento que deve ser feito e ele é estabelecido por essas normas. Aí uma dúvida, a ISO, ela é uma norma internacional? Ela é uma norma internacional. O órgão é internacional. A ISO, na verdade, não é a certificação. Quem é a certificação é 9001 para ter um padrão de qualidade. Entendi. Né? A ISO, ela é uma organização, um organismo, né? Que é internacional e que todas as normas acabam tendo essa relação com a ISO. Mas a norma é que certifica. Então, por exemplo, se eu vou certificar numa gestão ambiental, é a 14.001. Entendi. Se eu for certificar num padrão de qualidade, é a 9.001. Né? Se for segurança, por exemplo, a 39, gestão de riscos, enfim. Então, é o número da norma que muda aí em relação ao tipo de certificação. Né? Mas existem algumas normas, por exemplo, a 19.011 é a norma que fala sobre o processo de auditoria, como que deve ser o processo. Ela não fala assim, deve ser, ela recomenda. Né? É conveniente Direciona. que ela direciona. Então, não é uma norma de certificação. Eu nunca vou ter uma certificação 19.011. Por exemplo, certificando meu padrão de auditoria. Né? Ela dá o direcionamento. A mesma coisa, a 9.000. Todo mundo confunde 9.000 com 9.001. A 9.000 é só vocabulário. Ela vai trazer aquela dúvida que eu tenho ali na 9.001 ou em outras normas ali dentro. Então, por exemplo, dúvidas em relação ao auditor interno. O que é, né? Quem é? Não tem lá auditor interno, tem especialista. Do que se trata. Então, as pessoas, às vezes, elas confundem 9.000 com 9.001. Mas que quem certifica é 9.001. E uma outra coisa que as empresas também têm é deixar a ISO separada, né? E, na verdade, ela se integra em todas as áreas, né? Desde da área né, do chão de fábrica, que a gente fala ali, até alta direção, né? Estratégica, parte estratégica. Eu tudo. posso até certificar um produto, né? Ter lá um produto certificado. Mas não tem como esse produto ser certificado se eu não tiver um processo de compras, se eu não tiver um processo de recursos humanos. Essas áreas, mesmo que eu não estou certificando as áreas, é o produto, mas elas são áreas de apoio. Não elas tem como. A gestão da qualidade, né, propriamente dita, tem que estar dentro do processo. Eu posso escolher, por exemplo, eu tenho alguns projetos na minha empresa, mas o projeto não é meu produto. Né? Se eu tiver projetos dentro da empresa, mas não estão relacionados ao produto, não precisa certificar, não precisa estar dentro do processo, né? Mas agora, se eu fabrico, por exemplo, carro, e cada projeto é um projeto, e eu tiver uma ISO, precisa ter isso dentro do processo de certificação. Então, não é que eu possa escolher o que eu quero, mas existem processos, por exemplo, financeiro. Eu preciso ter o financeiro dentro da ISO? Não necessariamente. Depende muito do meu negócio e do meu produto. Se o serviço for, né, relacionado a investimento, alguma coisa. Mas se a empresa falar, não, mesmo que não está relacionado, eu quero. Beleza? Tudo bem. A gente coloca, né? Mas eu tenho alguns processos, vai ser assim, meio que obrigatório. Não tem como. Comercial, departamento de compras, ou processo, né? A gente chama de processo. Recursos humanos, departamento pessoal entra, né? Junto, porque tem um monte de coisa ali junto. Então, isso faz parte do processo de certificação. E serve para qualquer instituição ou tem algum limite? Setor XPTO não tem como, porque para qualquer um. Qualquer empresa pode ter uma ISO 9001, seja lá qual for, o tamanho que for, não tem distinção. O que vai mudar? O tamanho do processo, o tamanho da auditoria, o tamanho do site, complexidade do processo. É isso que vai mudar. Número de procedimentos, por exemplo, né? Pode ser que eu tenha um procedimento, não sei. Tem alguns procedimentos que não são obrigatórios, né? Não é procedimento, é informação documentada, que não é obrigatória mais, que antes era obrigatório. Mas, mesmo assim, numa empresa menor, vai reduzir esse número de documentos que vão ser construídos. Entendi. Uma pergunta, curiosidade mesmo. Você já chegou a pegar, porque eu sei que você já fez e faz, né, muitas consultorias para várias empresas e tudo. Você já pegou desde o início, assim, uma empresa que ainda não iniciou nenhuma atividade, já quer começar com padrão, né, da qualidade? Já fiz, empresas que começaram do zero à certificação, né, do zero. Aí você vai construindo, tem... Mas eu digo assim, sem antes ter uma atividade mesmo da empresa.
Sem antes ter atividade, não. A empresa já existia, né? A empresa sem padrão, sem nascer junto com ela. Não nasceu, não. Empresa do zero. É difícil, mas seria né? muito... seria interessante, né? Porque isso é mentalidade. Já começa certo. Já começa com a mentalidade, já começa certo. Eu acredito que seria um ganho gigantesco. Porque quando você faz um plano de negócio, isso não está dentro. Não é uma coisa que você olha. O que você olha no plano de negócio? Quais são os impostos relacionados ao seu tipo de negócio? Você quer saber qual que é a taxa interna de retorno desse negócio? Qual que é o VPL, né? O que vai ser isso lá no futuro? As projeções, pessoas, enfim. Você avalia isso para montar o plano de negócio, mas você não pensa em isso. Seria assim, olha... Muito bom, né? Uma sacada para quem tiver ideia. Joia, né? Seria... E você comentou sobre a questão da auditoria interna, né? Que ela acaba mantendo e garantindo, né, o padrão, né? Sim, E esses auditores internos, eles devem ser de dentro da empresa ou não? Como funciona? Você pode, normalmente, as empresas capacitam alguém dentro da empresa para ser o auditor. Tem empresas que têm um só, tem empresas que têm grupo de auditores. Eu trabalhei numa empresa, eu fazia a gestão do sistema lá e tinha, em média, de verdade, tinha uns 40 auditores. A gente, porque era muito grande o site, né? O escopo era muito grande. E aí a gente tinha, para cada auditoria interna, uma média de 20 pessoas auditando. Cada uma num processo, numa área. E eram equipes, né? A gente colocava sempre de 2 em 2 ali para auditar. Mas tem empresas, eu mesmo já fiz auditoria interna para a empresa de forma terceirizada. E eu fui lá e fiz auditoria, não conhecendo do processo exatamente, porque você não precisa conhecer do processo, porque existe um roteiro da norma. O que você tem que ter? Uma criticidade. Por exemplo, eu estou há mais de 30 anos no mercado, então... Se falar um pouquinho assim, vamos auditar a área financeira. Tem coisa que você já sabe. Vamos auditar recursos humanos. Né? Concessionária de rodovia. Concessionária de rodovia. Concessionária de rodovia é coisa mais de 20 fácil. anos, Del. Mais de 20 anos. Então, no ramo, assim, eu estou há mais de 30 no mercado. E depois disso que eu saí de concessionária, do ramo da concessionária, fiquei 17 lá. E quando eu saí de lá, eu descobri assim outros mercados e você consegue alinhar é a mesma coisa quando a gente fala em gestão, né? São negócios diferentes, mas a regra do jogo continua sendo. É claro, não dá para fazer o que eu não acredito, né? Ctrl-C, Ctrl-V de procedimento. Porque cada negócio é um negócio. De procedimento. Particularidades, procedimento, processo. Cada empresa tem o seu tipo de negócio, a diretoria é diferente, né? Então, mas em linhas gerais, ali, você seguindo a norma, você consegue, você dá o direcionamento é o mesmo, né, para poder implantar. E aí, nas auditorias, as pessoas, conforme elas vão auditando, elas vão amadurecendo para auditor. E aí a gente tem o chamado auditor líder, né? Que algumas empresas, às vezes, elas acreditam que o auditor líder é aquele que faz um curso de auditor líder. E não necessariamente. Não precisa ter o curso de auditor líder para ser auditor líder da empresa. O auditor líder é aquela pessoa experiente, que conhece os processos da empresa, que está lá há bastante tempo, né? Você não vai colocar uma pessoa de auditor líder que entrou há 6 meses na empresa. O recruta. Não vai dar boa. Não vai dar, porque ele tem que ter vivência dos processos da empresa, né? E você usa muito... Para que eu sou auditora líder? Tenho seu certificado e tudo mais, mas é usual que o auditor líder trabalhe na certificadora. Audite, é a terceira, né? Ele que vem auditar a sua empresa para validar o seu sistema. Mas não necessariamente, né? Na empresa que eu trabalhei, era um requisito. Então, a empresa direcionou dizendo, olha, para ser auditor líder, precisa ter o certificado. Beleza, coloca no procedimento que eu tenho que fazer o curso de auditor líder. É um requisito que a empresa colocou, mas isso não é obrigatório. É a empresa que decide ali. A empresa que decide. E aí, nessa caminhada das auditorias, passei por várias auditorias e tem aquela situação entre o que é uma não conformidade, o que é uma não conformidade maior, né? Menor e maior, né? Então, o que é uma não conformidade, na verdade? Então, já tive momentos assim de vivência, olha, a pessoa foi auditar um processo e ela viu lá um ofício que não tem relação com o produto, necessariamente, e aí mudou a área da empresa, era tipo, diretoria operacional passou a diretoria de engenharia, né?
por exemplo. E aí mudou, em vez de ser DIROP, agora é DIREM, o nome do ofício. Não conformidade. Isso é pelo em ovo. Isso é pelo em ovo, né? Isso não é... Se isso for um documento relacionado ao seu produto, mudou o nome, a versão está desatualizada, aí sim, você pode olhar como uma não conformidade. É um prefixo que vai confundir o produto lá na frente, né? na rastreabilidade do produto. Mas não era nada. Era nada mesmo, né? Aí isso deu não conformidade. Aí o auditor ele tem autoridade para dar não conformidade, né? Esse que é a situação. E aí depois você vê como que vai tratar, você tem que negociar ali e conversar com a pessoa. Não pode acontecer, por exemplo, na auditoria, eu vou fazer uma auditoria, vejo um monte de não conformidade, não falo nada para ninguém. Aí chega no momento da reunião, eu falo um monte de... Surprise! Ninguém tá sabendo. E tava tudo bem, né? Até então tava tudo certo. Mas, tava tudo bem. É uma sensação, até por ignorância mesmo. Duas coisas. A norma, ela me parece algo muito específico para você interpretar ela. Não me parece, eu nunca, né? Mas mal fiz um dia interno em 1530 a.C. Nem lembro. Não parece uma coisa simples. E na prática, no dia a dia, além daquele cenário de terror que às vezes acontece, me parece que é sensação. Aí eu queria saber de você, isso existe de fato ou não? Olha, a sensação que eu tenho é que é um pouco subjetivo, depende do auditor, o que ele achar que é e não necessariamente é o que está... É interpretativo, ele está interpretando do jeito dele, mas como ele é o auditor, fica uma coisa... É o que ele acha, e não é achar, né? É ter evidência objetiva. Esse é o problema. Existe assim, eu vejo, é cultural esse negócio do medo da auditoria. Por quê? Qual que é a mentalidade que, às vezes, os gestores têm? Ele quer saber quem com quem que setor foi a não conformidade, quem que errou. Nome. Eu quero nome. Eu quero nome. Isso é terrível, né? Porque isso é cultural, é mentalidade mesmo. E aí, as pessoas têm medo de responder. Eu já tive momentos de auditoria interna, a pessoa pegou o atestado para não ir trabalhar, deu um piriri lá. E quem tava no banheiro. Cadê o resto? Tá tudo no banheiro. Tipo campeonato de futebol. A pessoa ficou tão nervosa que ela deu um piriri lá, né? E não veio trabalhar. Simples assim, não veio trabalhar. E aí, quem que respondia normalmente a auditoria? Sempre os mesmos. Né? Sendo que não é esse o propósito. E qual que é o problema de responder a auditoria? É o que você faz. Responde como você faz. É o seu trabalho no dia a dia. É o seu trabalho ali. Você não vai inventar roda. Mas as pessoas, às vezes, falta o quê? Direcionamento. O que eu vejo? Tem muito treinamento aí fora de auditor interno que tem uma norma para ser interpretada. Então, o auditor ele tem que saber um pouquinho da norma, né? Ele tem que conhecer um pouco ali. Eu recomendo, assim, até uma interpretação inicial, né? Mas você sai de lá, às vezes, com mais dúvida do que você entrou. Eu entrei com um ponto de interrogação. Quando eu fiz, também lá, junto com você, né? 1530 a.C. Eu entrei com um ponto de interrogação, eu saí com, pelo menos, no mínimo 10. Então, por quê? Porque a norma, sim, ela fala, você deve fazer... Tem que identificar as questões internas e externas. Olha, a empresa deve identificar as questões internas e internas. Como que eu faço isso? Como que é? Eu não sei. Pode ser questão tecnológica, pode ser a parte legal. Tá? E agora? Porque ela não te fala assim, pega esse formulário aqui, preenche ele, é isso aqui que eu tô pedindo pra você. Né? Não é perguntas e respostas. É verdade. É o cara crachá, né? É o cara crachá da norma com aquilo que você tem que apresentar para aquele item. É claro, você não é só fazer uma planilha. Sim. Você tem que fazer a gestão dessa informação. Entender, né? Entender. Por exemplo, você vai levantar questões internas e externas. O que todo mundo faz? Planejamento estratégico, só isso? Análise SWOT, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. A 9001 não fala que é a análise SWOT. A PBQPH, que é igualzinho, é parecidíssimo com a 9001, só que voltado para construção civil, ela fala que tem que ser análise SWOT. Então, assim, esse é o direcionamento e é o que todo mundo faz. Mas aí não é só levantar, é levantar e monitorar isso.
né? A norma fala que tem que monitorar. Então, é só ter lá uma análise SWOT para sempre daquele jeito? Todo ano muda seu ponto forte, seu ponto fraco, as oportunidades e ameaças. Oportunidade e ameaça eu vou ver fora. Quais são as oportunidades que o mercado tem, por exemplo? Eu tenho a oportunidade de ter um negócio e estar à frente do concorrente se eu pensar, tem alguma coisa acontecendo, tem uma inteligência artificial acontecendo. O que eu posso ganhar com isso? Alavancar isso, porque eu posso ter uma ameaça com relação ao concorrente, mas ele pode ser uma oportunidade, porque ele está ficando para trás. Então, como você avalia isso? Isso pode, num momento, pode ser uma ameaça, mas pode ser, num outro momento, uma oportunidade. Então, a análise SWOT é viva. E aí, você constrói isso só para mostrar para o auditor externo. Porque é bonito falar, né? Análise SWOT. Eu faço análise, né? É? Aí tem, claro, o planejamento estratégico, né? Como é que você faz seu planejamento estratégico? Sim. Eu tenho que ter conforme cada empresa tem o seu, É. né? Às vezes o orçamento da empresa é o planejamento estratégico que ela tem para tudo ali. Então, mas como interpretar isso, né? O primeiro requisito, lá o 4.1, né? Contexto interno, né? Analisar isso. E como que eu faço? Então, acho que o que falta, eu acredito que o que está faltando, assim, é ter algo falando, olha, para atender esse item, você faz isso. Entendeu? Facilitar a vida. A regrinha ali, cada empresa vai ter o seu, porque não dá para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas é aquilo ali que você tem que fazer, né? E eu já vi também, muitas vezes, pela falta do conhecimento do objetivo da ISO, porque ter a ISO e tudo, retrabalho. Como tem. Então, assim, existe um formulário X para fazer tal coisa. Aí você vai lá olhar, né, naquela área, com os colaboradores ali, gente, tem 10, assim, em volta, e nada, nenhum tá dentro daquilo. Aí a pergunta é, tá, mas para que você está fazendo isso daqui? Não, por causa da ISO. Porque alguém pediu. Por causa da ISO. Porque a última vez o auditor externo veio aqui e olhou isso e aquilo, então agora eu já estou prevenido. Tá, mas espera lá, não tem esse daqui? Esse daqui fala assim, assim, assim. Ah, não, mas aí continua fazendo. Aí é retrabalho. Tem gente que a informação... Olha, a mesma informação, às vezes, ela é trabalhada por pessoas de várias... lugares da mesma coisa que não serve para nada. E para quê? Então, qual que é o objetivo? Então, a pessoa não sabe. Então, você tem que pensar que você precisa ter um direcionamento estratégico. Você tem que servir para alguma coisa. A norma não foi criada para não servir para nada. Então, olha só, por exemplo, um item da norma. Quando ele fala lá de qualificar os provedores externos. O que é qualificar provedor externo? Quando você terceiriza o seu serviço, alguém está ali representando você ali fora, né? Alguém está representando o seu trabalho. Está fazendo uma perninha tua Tá ali, fazendo uma perninha, né? Que requisitos você vai ter? É chato qualificar fornecedor? Num primeiro momento, talvez eles acham que é só para ISO, para cumprir papel para ISO. Mas, na verdade, você tem que ter um fornecedor qualificado. É claro, nem todos. Por exemplo, eu tenho uma empresa, por exemplo, no ramo de transporte. O borracheiro. Como é que eu vou qualificar borracheiro, né? Até no ramo de APH mesmo, né? Que tem lá o borracheiro. Como é que eu vou qualificar? Mas eu tenho como avaliar o trabalho dele, o que foi feito, se durou, se não durou. Então, precisa qualificar fornecedor e precisa avaliar o desempenho desse fornecedor, né? Desse terceiro. Agora, na mão de obra, é pior ainda. E o que muito tem também... Vou pegar o gancho. Muito tem, assim, olha, é fornecedor? Não, então tem que ter certificação também. Não dá. Você vai fechar o seu funil. Leque. Você vai ter um fornecedor, talvez, e olha lá. Né? Porque borracharia mesmo, eu desconheço. Mal tem quem faz ali é o dono mesmo, né? Que vai ali arruma. Mas como vai avaliar o trabalho? Porque, às vezes, não sei se aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, de arrumar o pneu do carro e, dali a pouco, ele tá de novo, tá murcho, né? Agora, num trabalho de APH, por exemplo, eu tenho que rodar, não dá para ficar, né? Então, eu preciso saber qualificar e saber avaliar. Agora, vou buscar pelo em ovo? Não. Pois é. Eu preciso ter, por exemplo, o cara pelo menos tem que dar nota, o borracheiro. Vamos falar, né? Se a gente tá falando borracheiro. Sim. Mas já teve problemas, assim, em relação ao terceiro. Então, por exemplo... E monitorar, né? E monitorar. Por exemplo, a gente fez uma auditoria do ramo de concessão de rodovia e tinha uma empresa terceira lá que fazia PH. Pode falar?
Pode. Pode. Não citando nome. Não vou citar nome. Nombres. Não vou Mas citar pode nome. falar, pode tá, falar. Então tá. Então, e tinha uma empresa lá que fazia a PH. E aí, no momento da auditoria, a gente estava na base e pedimos para que a pessoa dessa terceira ligasse para O gente desencarcerador. o desencarcerador. E aí, não conseguiu ligar, disse que estava com problema de combustível. O Lucas não ligou. O Lucas não ligou. Eu quero o O Lucas. famoso Miguel. Deu Miguel, é o Não combustível. ligou. E aí, é um problema de manutenção. Chamamos a pessoa da manutenção da matriz, foi lá e o cara ligou. Apertou o on. Então, a gente está falando aqui... Apertou o on. Então, Pôs que na a gente tá- tomada, né? Agora a ali. gente tá... Aí, nós fizemos um plano de ação, porque não é só identificar não conformidade, é fazer um plano de ação de forma que aquele problema nunca mais É aconteça. evitar ele. É buscar a causa raiz do problema, né? Porque falar que tá errado, qualquer um fala. né? Porque você pode Eu falar sou assim, ótimo ó, nisso. exemplo. Me contrata que eu sou bom pra caramba, cara. Ó, isso tá errado, isso tá errado. Exemplo. Como que resolve? Não, aí é com a Letícia, é outro departamento. Não funcionou. Não funcionou, ele não sabe ligar. Qual que é o plano de ação? Vamos orientar o colaborador. Isso não é plano de ação. Porque Faz até parte do plano, né? Pode até A fazer orientação e o parte. treinamento, E mas um pouquinho, mas orientar de boca, ele assina ali. é. Sei lá, vamos dar uma não é a advertência tratativa, pra não é a ele, né? tratativa. Né? Então. O cara Pois é. entrou e não recebeu o treinamento. Vai tomar advertência porque você não recebeu o treinamento. Mas a empresa que não deu, não quero saber. Ó, auditor, ele tomou Tá feito. advertência. Aqui, ó. Então, mas isso faz parte, a gente está falando desse ponto, mas não é o problema, não é esse ponto. Sim. O problema é como que eu estabeleci no meu processo na ISO a qualificação do fornecedor. Porque ele é um prestador de serviço que me representa lá. Uhum. E se ele for fazer um atendimento, e no momento do atendimento está lá. Aconteceu um acidente e ele não consegue ligar. Não, aí o Sim. resultado é catastrófico. Aí né? é complicado. Alguém morre. Pois é. E aí, a gente... exatamente. É porque é vida, né? O objetivo, o plano é vida. E como que resolver o problema da não conformidade? E acabou que a gente fez um plano de ação, nós fizemos um plano de ação sistêmico, todas as bases, né? Para que todos, em qualquer momento, eles tivessem essa rotina de ligar, né? Nós montamos lá um plano de ação, enfim. Mas, assim, essa não conformidade, a gente pode tratar ela de menor. Não conformidade menor. Porque foi numa base... Se nós fôssemos em todas as bases e ninguém conseguisse, é não conformidade maior. Aí Por é quê? sistêmico o negócio. É sistêmico, é ruptura do processo. Existe uma ruptura. Então, normalmente, quem dá não conformidade maior é o externo. Eu já passei por um processo de auditoria externa, onde foi na área da competência mesmo, de pessoas. A pessoa trabalhava ali como gerente, e aí ele saiu, e uma pessoa que entrou como estagiário, há, sei lá, 10 anos atrás, assumiu, porque já estava muito capacitado, era a pessoa para substituir mesmo. Ele entrou como estagiário e foi ficando. E aí veio a auditoria, e o auditor ele tem dedo podre. Ele sabe onde está o problema. É inacreditável, Ele vai assim, né? olha, Como é você que pode pode? dar uma lista de nome para ele vai apontar o que tem problema. Ele vai pelo fedor. Ele vai. É esse. Então, aí, o que aconteceu? Fui lá na área, e aí a pessoa falou, inclusive, eu fui promovida recentemente. Falou demais. Ó, outra coisa, né? O que o auditor te perguntar, responde, ponto. Tudo que você disser Não poderá e coloca será vírgula utilizado contra você. Não coloca Tudo que vírgula. você disser vai ser usado contra você. Então, aí ele falou, eu cuido aqui, eu assumi recentemente a área e tal. O cara não falou nada pra ele. A pessoa vai anotando. Ele só vai guardando os nomes, né? Deixa eu guardar aqui. Ele vai Eu guardando. só vou pedir umas coisinhas São as coisinhas. sobre isto. Pois é. Aí, ele... onde que termina toda a auditoria? No RH. Toda a auditoria termina lá. É o último processo a ser auditado. Porque todo mundo que o auditor conversou, ele vai pegar esses nomes, né? Ele vai buscar, não todos, talvez, e ele vai falar... Evidência de algum lá. Inclusive, eu estava falando com o fulano, e ele disse que ele recentemente foi... Promovido. Olha onde é que vai. Eu queria ver a descrição de cargo dele. E a competência do cargo para ele assumir esse cargo. Aí, o que estava antes, acho que era gerente, ele passou a coordenador só, não chegou a ser gerente, né? Mas assumiu a área como coordenador. E aí, cadê a descrição? E cadê... desculpa, corta.
Ele tinha lá a descrição. Aí ele foi, a auditora pegou, perguntou, eu quero a descrição de cargo, competência do cargo dessa pessoa. E estava lá, gerente da área tal. E aí, aqui está dizendo que ele precisa ter ensino superior completo. Porque é um requisito. A empresa diz que para assumir aquela área precisava. Onde que está escrito? Onde está escrito? Não, mas o requisito da norma, ele fala que você precisa 3 coisas. Experiência, escolaridade e treinamento. Se você colocar mais coisa, a escolha é sua, tudo bem. Por tua conta. Sem os desejáveis, né? Às Sim. vezes a pessoa ela tem que ter... Então, a escolaridade para uma área, eu vou colocar para uma área específica. Às vezes pode ser uma escolaridade de áreas afins, não sei. Mas um nível superior, né? Mas tem que ter pós também. Você que está dizendo que tem que ter, então você tem que comprovar que tem. Beleza. Deixa eu olhar a pasta do funcionário. Cadê o certificado de conclusão do ensino superior? Não tinha, porque quando ele entrou, ele era estagiário. E aí ele foi se formando. E não mandou nada de Passou, comprovação. ninguém cobrou, não existia uma rotina. Entendi. Resultado, não conformidade. Beleza, pegou um. Aí foi olhar para um outro funcionário. Eu estava conversando com uma pessoa, deixa eu ver a descrição de cargo dela. Aí falava na descrição, na competência, que a pessoa precisava ter um teste. Ia fazer um teste, nesse teste que dá superior, nível médio superior no teste, porque ele precisava ter atenção naquela atividade. E o dela tinha médio inferior. Aí... Mas por que tem médio inferior? Mas é que esse caso aqui... Porque existem aqueles casos, né? Sacomé. Essa pessoa aqui... Sacomé. Essa pessoa aqui, alguém, né, pediu para pôr... Enfim, né? O que aconteceu? Pegou um na competência, não conformidade. Pegou outro na competência, não conformidade. Já era. Aí, assim, é sistêmico tudo que pegar o negócio. é sistêmico. Não conformidade maior. Qual que é o problema? Você fica sem certificação nesse período. Se você estiver numa Recert, você fica sem certificação. Numa o quê? Recert. Que isso? Recertificação, né? Recertificação. A sua certificação ISO ela é válida por 3 anos. Então, deu 3 anos, você precisa recertificar. Então, o auditor olha todos os processos, olha tudo, vai fazer um pente fino lá Aquela na sua empresa. auditoria cansativa. Aquela uma. Mas, no meio do caminho, anualmente, você precisa fazer acompanhamentos, né? Com a manutenção dessa auditoria. E aí, se estiver numa Recert, já aconteceu, você fica sem certificação. E aí, você tem um período para você tratar a não conformidade e o auditor volta na sua empresa, chama follow-up. Ele volta na sua empresa só para auditar esse processo. Aí você está lascado, porque vai ler tudo. E isso tudo custa. Custa, porque cada vez que o auditor vai na sua empresa, ele hospedagem, viagem e o custo da auditoria. Né? Do organismo certificador. Tem um Eles custo. cobram. Então, ele vai lá um dia, pode ser que ele fique lá só um dia, mas ele vai auditar tudo daquele processo. E depois, e se tiver... Nunca aconteceu isso, mas que eu tenha visto, pelo menos, né? Depois, quando teve essa auditoria de follow-up, aí e não virou. Então, porque, na verdade, assim... Aí tem que começa tudo de novo, zero. Normalmente... Volta pro level 1. Tem um detalhe. O seu plano de ação que você faz, você tem que mandar para o auditor. E se ele falar, não, já aconteceu comigo, não tá bom, eu quero que melhore esse plano de ação. Não é isso que eu quero. Porque não vai, porque eu tenho que eliminar realmente a causa da não conformidade, a causa raiz. Né? Então, não é só fazer um plano de ação e mandar para o auditor. Ele precisa validar isso. Então, não dá para escrever qualquer coisa, né? Vamos fazer uma não conformidade. Não, o famoso Miguelzinho. É o Miguel. Miguel. Mas Não tem o objetivo do próprio organismo certificador não é que isso ocorra, né? Ele estimula de maneira que possa a instituição até prosperar, porque a ideia o objetivo é achar a conformidade. O plano é a conformidade. O objetivo de qualquer auditoria é avaliar a conformidade do sistema. Esse é o objetivo. Agora, pode ocorrer... Não é terrorismo, não tem nenhuma, nenhuma parte ali da... É isso que eu fico vendo, né? Outra sensação. Hoje eu sou o cara das sensações. Você é? Aniversário dele. Hoje é meu aniversário. Tá de parabéns. Estou de parabéns. Me parece que dentro das instituições é pouco explorado a capacitação desses auditores internos. É sensação. Eu não sei, parece que, por mais que quando eu vou ser auditado, é só falar o que eu faço,
Mas na prática não parece uma coisa tão simples assim. Parece que precisa de algo a mais, o cara entender. E aí, eu não vejo ali no dia a dia essas pessoas aprender, por exemplo, quais são os princípios, qual é a essência da... fica numa narrativa, não, gente, aqui é pra gente melhorar, uma melhoria contínua, mas os atestados piriri. O auditor, ele não pode, ele tem que ser imparcial. Então, eu te odeio. Mas eu vou fazer agora, você vai ver. Eu vou te auditar, agora você vai ver. O duro é o não verbal, né? A fuça entrega, né? Sorrisão, né? Eu vou descontar tudo agora na auditoria, né? Ô, gente, e na auditoria, quando você quer dar aquela dica, né, pra pessoa, e na época da máscara? Numa auditoria externa, né? Na auditoria externa você tem o guia. Tem que ter uma pessoa que é guia para acompanhar o auditor externo. E aí... Bem dormido. Então, aí o auditor externo, às vezes você está conversando com o auditado e o guia ou o gestor da pessoa quer responder no lugar dele. Esse é um outro ponto que eu via bastante. O gestor respondendo. Mas isso é porque se o gestor ele não tem, aí vem gestão, né? Porque as pessoas precisam estar preparadas e preparar seus liderados. Isso tem que estar dentro desse plano. O auditor ele não vai perguntar absolutamente nada fora daquilo que ele trabalha, né? Não. Agora, uma coisa que eu sinto, que eu vejo, é a sensação também. Sensation. Passou para cá, para osmose. Mas uma coisa que eu sinto, às vezes, é o que o Anderson falou. As pessoas que não são auditores, mas estão sendo auditadas, falta um pouco daquela distribuição da informação. A empresa distribui informação sobre, olha, você está aqui fazendo além da tua atividade, do dia a dia, tudo mais, olha, a gente tem uma meta, que são, né, os indicadores. A gente tem uma meta aqui para cumprir. Mas mais do que isso, por quê? Então, a sensação, tanto com os auditores, como com os auditados, essa falta dos porquês, do objetivo de tudo. Sim. Porque fica tudo muito mais claro quando você entende. Os né? auditados, eles não são preparados para responder a auditoria. E tá aí acho que o segundo ponto, ou o ponto principal, do terror, do medo. Do terror. Porque eu vou falar uma coisa que eu não sei. Eu vou ser avaliado de uma coisa que eu não sei. Não, mas é só falar o que você trabalha. Não é só isso. Porque daí o cara começa a correlacionar. Mas aqui na sua empresa tem alguma coisa que demonstra o que você faz, que é uma meta. O que é? O indicador. O que é indicador? Aí começa o problema é isso também. Requisito do cliente. Como você atende o requisito do cliente? Aí mas, Del, foi ótimo você ter falado isso. Vamos puxar essa pena aí. Porque, assim, tanto em cursos para auditor interno, como eu falei para você, o dia que eu fiz, lá atrás, quando eu fiz, foram muitas palavras que não tá ali no dia a dia. No contexto da gente. Pra gente, para as pessoas que nunca viram uma norma, né? Que nunca escutaram falar, né? Você vai falar sobre indicador, você vai falar sobre como é que é o nome do fornecedor agora? Provedor externo. Provedor externo. Sabe? Que é essa, entendeu? Sim. Então, assim, aí a pessoa fica com aquele ponto de interrogação. Então, quando o auditor vai lá na ponta também, é o que eu vejo muito, tá? Os auditores internos levam isso. Então, assim, aí vai com aquele vocabulário rebuscado. Aí a pessoa lá da ponta fala... Aí não consegue entender a pergunta. Eu já tive momentos, assim, de auditoria, que a auditora externa perguntou para a pessoa qual era o requisito. Desculpa, eu falei auditor externo. Mas o interno, ele tem menos vocabulário. Tem menos vocabulário, mas... depende da raiva dele, né? Já chega a ser por obséquio. Ele muda até o português por obséquio. Eu tive uma empresa aqui em Maringá que eles tinham os auditores internos e eles fizeram a primeira auditoria interna deles e teve mais de 200 não conformidades. E aí eles iam ter a externa. Aí me chamaram, né, para rever, porque daí eu fui rever e aí eu vi o checklist, porque o que é escrever, o que é ter um bom, né, o checklist, né? E o checklist era bem norma. Como atende o requisito? Só que o auditor, ele pode até ter aquele a roteiro colinha ali. dele ali. Só que ele tem que realmente saber perguntar por que não está mesmo no contexto. Mas você quer ver o que é cultura? Cultura mesmo diz dentro de uma empresa.
teve uma auditoria externa, já contei esse case para a Letícia, a copeira da empresa, ela estava ali, ela não faz parte do escopo do processo, nada, nunca participou de nenhuma reunião, nada. E aí o auditor externo chegou ali para ela, porque ele quer avaliar como a empresa a no todo. empresa no todo, ele quer saber como está a cultura. E ele contou pra gente isso. Ele chegou para a copeira e falou assim, a senhora conhece... tudo bem. A senhora conhece a política da qualidade? Tem gente que nem sabe onde que tá. O próprio gestor às vezes não sabe. Eu fui numa empresa... Política o quê? Política. Política 13, 22? Não, eu votei no... E aí eu fui... a senhora conhece? Conheço. Sabe onde é que tá disponível? Tá aqui no mural, porque o mural do lado da COP, e ela leu a política. Aí ele perguntou para ela, como que a senhora, no dia a dia da senhora aqui, ajuda a empresa a atingir os objetivos dessa política? Aí ela falou assim, no jeitinho dela. Sim. Uma pessoa assim, né? Simples. Olha, eu faço um café quentinho, bem gostoso, eu atendo o senhor com cordialidade. Olha que né? legal. Se o senhor precisar de um cappuccino, tem aqui. Então, assim, e ela conversava. Sabe a copeira? Aquela que conversa. E ela respondeu ao auditor. Então, que é legal. simples assim, Legal. sabe? Mas isso é cultura. Porque era muito batido esse lance da política. A política, quando você abria seu computador, tava lá a política. Antes, e você tinha que dar ok dizendo que você leu todo dia. Então, assim, quem falasse que não sabe. Foi, inclusive, um plano de ação. A Delfina era gestora. Ela era gestora do... É algo... Por isso. Gente, não tinha foto na sua foto. E a copeira não tinha era nada. legal, né? Eu Era gostava muito dela. legal. Eu gosto muito desse case porque ela respondeu. Sim. E do é jeito simples dela. assim, não é para ser pânico, é para ser de verdade aquilo do seu dia a dia. É claro, as pessoas relaxam em fazer formulário. Eu preciso preencher isso aqui, não serve para nada. Gente, reveja. Muitas vezes vem um consultor na sua empresa ou o próprio auditor querendo te dar consultoria para você colocar o formulário lá, porque na empresa que ele trabalhou, tinha. Por que aqui não tem? Aí é aquela velha história. Eu aprendi muito forte isso quando eu fiz o Auditor Leader. Onde está escrito? A sua preferência... Onde está escrito isso que eu Onde tenho que tá ter esse escrito? formulário? Eu tenho que fazer gestão mesmo. Só preencher para o auditor ver... o que você falou aquela hora. A falta de entender os porquês. Não, eu vou fazer porque o auditor pediu. Aí troca o auditor. Não precisa. Aí destroca o auditor. Precisa e fica nesse stick push. Então Gente, mas olha, complicado recentemente eu fui numa empresa, bem recente mesmo, esses dias aí. E ela queria, o gestor da qualidade saiu. E agora? O que nós vamos fazer? Vai ter auditoria externa mês que vem. Mês que vem vai ter auditoria externa. Eu conversei bastante com ela, falei, a gente podia fazer uma auditoria para ter um diagnóstico de como que tá, para ver que planos que vamos traçar, tal, do seu sistema. Onde que está a sua certificação? Seu certificado? Eu vi na parede lá, não sei, eu vi na parede da recepção. Aí foi ver, validou até 2021. Eu falei, você precisa achar o outro para pôr na parede, está desatualizado, isso aqui é não conformidade. No final, foi ver... Desde 2021, ela está sem certificado. O gestor estava cuidando, deixa na mão de uma pessoa, e por isso que precisa ter o quê? Tá na instituição. É da instituição. É cultural. Tem a alta direção, ela precisa estar comprometida com isso também. Porque daí não fica na mão das pessoas. Né? Tem que ter aquela pessoa que reporta isso para a alta direção. Antigamente, a gente tinha um requisito na norma que era o RD, né? O representante da direção. Hoje não é mais requisito, mas... É importante que tenha esse feedback para a alta direção, né? E para os gestores, a alta direção hoje, na verdade, é ela que tem que estar comprometida, é o que a norma coloca, né? Porque antes ficava nas costas do RD, toma conta aí. Agora não, a alta direção ela tem um comprometimento. E isso, passivo de auditoria. Dá para auditar e ver se realmente isso está dentro, culturalmente, dentro da empresa, né? Legal. Então é bem legal, eu gosto bastante. Você é apaixonada por qualidade, né? Bastante. Além de apaixonada, ela ela queria, entende. o que eu gostaria mesmo é que não fosse isso o pesadelo, que não fosse difícil de interpretar, que não fosse... que levar de uma forma mais tranquila para as pessoas. O que eu vejo nas consultorias? Às vezes precisa pegar na mão. Não adianta você só ir lá dar um treinamento. Você precisa pegar na mão, às vezes, para direcionar aquela área. Né, o processo, né? Dá para fazer tudo de uma vez? Você pode até fazer uma consultoria aí, tudo de uma vez, mas tem que orientar as pessoas. E, é claro, eu acredito muito no potencial da ISO, de que realmente é para a gestão, né, fazer uma boa gestão, que não é só um papel na parede. Mas isso, a primeira pessoa, ou o primeiro
que tem que estar comprometido é a alta direção, não tem jeito. E a alta direção, muitas vezes, tem o dono da empresa, mas e os gestores, os gerentes, né, os outros diretores? Eles precisam estar comprometidos também. Tem uma empresa que queria um 5S, mas a empresa quer. Só que o conceito de 5S a primeira coisa, descarte. É o descarte. Se eu não uso... Se eu falar assim, vai que um dia eu preciso desse copo. Se a resposta for vai que um dia... Vai que um dia acabou. Descarta. É tipo que eu não vou mexer com as minhas coisas. Tá, né? Isso aqui é minhas coisas. Olha, um dia eu vou... Vai que esse Foi parafuso aqui... Mas sabe o que acontece? Quando você tem um monte de coisa ali no seu local de trabalho, isso atrapalha. Vem o retrabalho, vem o produto acabado, não conforme. Né? Tem um monte de problemas ali. E aí as pessoas querem guardar coisas que elas não usam. E quando for precisar de algum, não vai lembrar que tem. Não vai lembrar, não vai lembrar. Mas tem valor sentimental. Tem valor sentimental. Deu tanto trabalho para fazer. Aí é um equipamento gigante que fica lá na chuva, tomando chuva, enferrujando. Mas eu não vou me desfazer. Não vou me desfazer. E aí, onde que você emperra o processo? No gerente, que ele não abre mão daquilo ali. Aí você vai fazer um 5S, a pessoa constrói um quartinho para guardar. Puxadinho. Só mudou, né? Trocou o lugar. Problema de lugar. Então, isso é mentalidade. Né? Ter um padrão é mentalidade. E eu acredito muito nisso. Né? Mentalidade. De levar. É uma mentalidade. Verdade. Você precisa quebrar paradigma. É quebrar. Quando você vai implantar uma ISO, tem muita gente ali que você vai ter que quebrar paradigma. Né? Porque as pessoas são resistentes, e elas são mesmo. Porque tem aquele... mas sempre foi assim. O que quer mudar? Sempre foi assim. Gente, se a resposta for sempre também foi assim, pelo amor. Não teria a roda nem o fogo. Não teria, né? Não teria. Ai, tá tão gostoso. Tá. Eu falaria isso mesmo. Falaria bastante, né? Falaria. Vamos... Chegamos no nosso final aqui. Não, é um assunto que... eu vou ser muito sincero. Ver de fato... respirar a cultura ISO, porque ela traz muitos benefícios, né? Mas eu vejo que isso é pouco explorado. Então. É mais a chancela ter, porque a exigência de contrato, porque tá no edital, porque sempre assim. É obrigação. É Quando obrigação. muita obrigação é pesado. É ruim, É pesado. É pesado. O adulto, ele Mas olha, você quer ver convencido. um padrão de qualidade de verdade? Vai na fábrica da Toyota. É de lá que surgiu tudo isso. Vai na fábrica da Toyota. Lá é o Lean Manufacturing, né? Que você tem aquela manufatura enxuta. Mas tudo isso tem um padrão e todo um processo. Existem coisas simples, por exemplo, olha o básico da Toyota. A mesa tem rodinha. Para que eu vou querer isso? Então, assim, é mentalidade e cultura mesmo, né? Vai lá que você vai ver um padrão. E por que é uma referência de mercado? Já ouviram falar? Eu mesmo fiz esses dias um treinamento de não conformidade, como tratar, e eu fui buscar um vídeo, peguei um vídeo lá de um carro que corta o dedo das pessoas. Esse é uma não conformidade terrível. Esse custa 1 milhão, né? Custa 1 milhão. Ele não dá 6, corta o dedo e tá no manual do carro. Que é perigoso. Abaixar o banco. Tá no manual do carro. Entendeu? Cara, para cortar o dedo. Gente, Página 4. Não posso nem fazer a piada que eu gostaria, porque tô sem advogado. Mas consulta Olha, quem tiver cara. curiosidade, consultar no Google depois, vocês vão ver que corta o dedo. E o cara foi pra mídia mostrar. E não foi só ele, depois teve mais outras pessoas que apareceram que cortou o dedo. Os caras aproveitam que a gente não lê o manualzinho assim, né? Tá escrito no manual. E a 6, empresa se lupa. justificou que ela informa o cliente. Só que o que aconteceu? No Brasil ficou assim. Lá fora, não. Eles tiveram que adaptar o carro. Por que lá fora eles exigiram aqui no Brasil tá bom? É uma cultura, né? É cultural, é mentalidade. Eu ia falar, mas não posso. Isso é uma... Não isso posso estende falar para tantas outras coisas, né? Pra Que tantas dá outras um outro coisas. episódio aí pra gente Dá, falar. tem muita Né? conversa. Então, por exemplo, o nosso tempo, né? Mas isso estende até para os testes de colisão dos veículos, né? O mesmo veículo vendido na Europa que é vendido aqui ou que é vendido em outro
tem padrão de segurança diferente, aqui nós aceitamos, lá nem sai. Se não passar, nem sai. Então, tem todo um crivo, é uma né? questão cultural mesmo, que eu fiquei pensando durante a nossa conversa, essa questão também de adaptação. Como dito, a ISO, ela vem de um organismo internacional. É internacional. Ela provavelmente foi criada baseado nesse cenário, Sim. né? E aí adaptar aqui no Brasil, que tem essas diferenças culturais, valores e tudo mais. Mas assim, o algo... mesmo padrão que você tem aqui é lá fora, se você tem uma ISO 9001. Não, o sim, roteiro é o mesmo. eu digo o comportamento de quem recebe Comportamento, isso. daí é comportamento. Né? É comportamento, cultura. né? A cultura lá fora são muito... Não todos, né? Mas, Sim. enfim. Então, é mais um episódio pra gente conversar tem aí muito- sobre esse assunto. Tem muita água embaixo dessa ponte. Bom, chegando ao término de mais um episódio, agradecer a Delfina por esse papo muito bacana aqui, foi bastante Obrigada, aprendizado. Delfina. Ai, Sempre obrigada a bom vocês, receber você. Obrigada a vocês. Ela é sensacional, Muita né? risada, sensacional. Muito valeu. legal. Agradecer também aí aos nossos apoiadores, a Resgat Técnica, que é a nosso patrocinador aí, né? Então, mais uma vez aí, pessoal, quem tem aí interesse em adquirir equipamentos, materiais, da parte de resgate, salvamento e atendimento pré-hospitalar, dá uma olhada lá no site deles lá. Enfim, e para você que não nos segue ainda, um puxão de orelha, tá na hora de seguir. Estamos aí em todas as plataformas de streaming, né? Nas redes sociais também. @resquadbr. BR. O Resquad. Não é Do jeito resguarde que você não, quiser. né? Resguarde Resguarde pode não. chamar, Pode mas chamar, mas digitar vai dar escrever, errado. Pode chamar de resguarde, né? Mostra aí, ó, ele tá todo resquader. Hoje eu tô todo resguarde, né? Tá bonito, Enfim, né? hoje Tá é o meu descolado. aniversário. seu aniversário. Eu estou de parabéns. Então, pessoal, mais uma vez, Legal. obrigado aí, tá acompanhando a gente. Mais uma vez, obrigado, Obrigada a Delfina, Obrigada, Letícia. Del. Foi muito bacana aqui a nossa conversa, bastante engraçada, inclusive. Obrigada, gente. Legal. Até a próxima. Até a próxima. É. Tchau, tchau.